Hello! Boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Tinha tempinho que eu não tava aqui, não tava entrando em lives, né, gente? Boa noite, boa noite. Silvana, obrigada, meu amor. Hoje o assunto é um pouquinho mais de Outubro Rosa, mas nós vamos falar também de prevenção, nós vamos falar também de sexualidade, nós vamos tirar dúvidas, como sempre, falar de algumas polêmicas. Deixa eu ver se o Dr. Cleverson já está aqui. Chama as migas. Chama as migas que o babado é forte. Manda o aviãozinho aqui. Cadê? Deixa eu ver se o Cleverson já entrou. Ah, o Dr. Cleverson já tá aí. Cleverson, você tá aí, moço? Gente, o Cleverson, ele é ginecologista obstetra, dá plantão comigo, minha duplinha de plantão. Toda quarta-feira. Estamos lá, firmes e fortes, como prego na polenta, como diz minha avó. Cadê o Cleverson? Como é que eu faço pra colocar você aqui? Pede pra... Cleverson, pede pra entrar aqui. Não tô conseguindo te colocar. Como é que eu faço? Ah, achei. Hello! Agora deu, né? Agora tá certo, né? Agora deu! E aí, quanto tempo? Tudo bem, como vai? Tudo bem? Que bom, que Hello! bacana, que bacana. A gente se vê uma vez por semana, né? Toda Não quarta lá é? nos plantõezinhos, agora na segunda-feira também estamos juntos aí. E o assunto de hoje é um assunto babado, só que não, porque sempre temos novidades, né, sobre câncer de mama, sobre prevenção, sobre sexualidade, sobre cuidado, sobre carinho, sobre afeto, né, Cleverson? Eu acho que Bacana. talvez isso seja a parte mais importante, né? Vou pedir pro Dr. Cleverson se apresentar, gente. Eu estava começando aqui a falar dele, mas ele, além de ser ótimo plantonista, que eu sei, que eu trabalho com ele, eu sei disso, se apresenta aí pro pessoal do Cleverson. Já são alguns anos de parceria, né? Não é de ontem, não, né? Verdade. Obrigado. Depois a gente negocia esse jabá aí que você fez aí, porque esse negócio de ótimo plantonista. Vamos dizer que é 70-30, 70 para você, lógico, né? Bom, pessoal, primeiro de tudo, Lorena, é um super prazer estar aqui nessa sua live, é um bacana demais para mim dividir esse espaço, né? Você que manja bastante da parte de Instagram, de lives e tudo, é apenas a segunda que eu faço, eu realmente não entendo muito disso, mas eu acho que é um momento legal para a gente bater papo, para a gente conversar, interagir, né? O pessoal que te assiste, que te segue, que te admira, né? Eu não digo nem que são seguidores, nem pacientes, são seus fãs, né? Então vale a pena muito a gente conversar, a gente trocar uma ideia aqui, bem legal. Muito agradecer mesmo a oportunidade, legal mesmo. Não só agradecer pessoalmente, não, mas agradecer enquanto mastologista, envolvido na causa do Outubro Rosa. A gente sabe como que é importante, como são importantes esses momentos, né? De trocar ideia, de levar informação, de bater papo mesmo, exatamente para a gente trocar essas informações. Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente sabe, menos a gente tem medo, né? E o medo é muito importante. Bom, Lores, então eu sou o Cleverson, eu sou ginecologista, sou mastologista, estudei na UFES, trabalho lá na UFES até hoje e também trabalho no Vitória Parte, junto com a Lorena. Também trabalho na clínica Medquímio, onde eu atendo mastologia. Também trabalho com os residentes de mastologia do Hospital das Clínicas da UFES.
E assim, eu acho muito legal essa parte do Outubro Rosa, porque o mundo inteiro está voltado para isso, né? E a gente está aproveitando mais esse momento para levar informação, levar conhecimento. É legal isso, Cleverson, porque eu vejo muito, eu não sei se você tem essa visão também, mas eu vejo muitas pessoas lembrarem de fazer o exame porque está nessa época de Outubro Rosa, porque tem a campanha, porque tem a gente incentivando, é, é, fazendo campanha para prevenção, né? E hoje em dia eu vejo que Sim. exatamente. E às vezes a gente vai vendo que, tipo assim, às vezes não adianta ir correr atrás depois que, que já teve a doença, que já tá lá no finalmente, que já chegou no último estágio, né? A gente sabe que quando a gente tem o tratamento precoce, a gente consegue ter um resultado melhor, né? Você vai saber falar sobre isso até muito, muito mais do que eu. Mas eu vejo muito isso, tipo assim, da paciente fazer o exame nessa época de lembrar de fazer o exame. E no dia a dia do consultório, ela vem, faz o preventivo e volta no ano que vem para poder pegar o resultado próximo e, e fazer o próximo. Eu falei assim, gente, vocês têm que se prevenir da forma certa. Não tá legal essa prevenção aí. Aí Pois é, não. como se fazer o exame fosse o suficiente para evitar que a doença surgisse, né? Aí pega o resultado do exame do ano passado na consulta desse ano e vai uma vez só. E, na verdade, não é isso. A intenção exatamente do Outubro Rosa é essa. É a gente levar essa lembrança, né? Trazer para a população alvo que o câncer de mama está aí. É uma doença que não escolhe, é uma doença que pode realmente acontecer. Então, e que é muito difícil da gente fazer uma prevenção primária, que a gente chama, né? Que é evitar que a doença surja. Então, o que a gente precisa mesmo é tentar detectar precocemente, tentar mesmo encontrar logo. E é para isso que a gente vê essas campanhas, né, de iluminação no tom rosa, de usar o lacinho, de usar a camiseta. É para lembrar porque realmente as pessoas esquecem, Lorena. Realmente passa batido e ninguém também fica lembrando disso o tempo todo. Então, o mês de outubro foi dedicado exatamente para isso, para que a gente traga à tona essa lembrança, né? E não deixe passar para o ano que vem. Né? Exatamente. E o doutor Cleiton falou uma coisa muito importante aí em relação à prevenção, né? Às vezes não tem como prevenir, mas existem fatores de risco para o câncer de mama, né, doutor Cleiton? Então, assim, Tem, é verdade. uma forma de prevenir seria vocês cuidarem desses fatores de risco que são muito importantes. Vou deixar você falar um pouquinho sobre isso, doutor Cleverson também. Mas assim, a gente sabe que uma Legal. alimentação saudável, né? Alguns outros fatores, como obesidade, sedentarismo, né, podem influenciar. Mas quais fatores, doutor Cleverson, você vê mais comuns, assim, Nossa, quando a no gente seu fala dia de a câncer dia? de mama, é muito difícil a gente especificar um único fator, né? Porque, assim como a maioria dos cânceres, existem uma soma de fatores, né? Assim, nenhuma dúvida que esse estilo de vida que a gente leva hoje, né? De uma vida agitada, de uma vida de estresse, de uma vida que não tem muito tempo de cuidar de si, não tem muito tempo de praticar um exercício, de praticar uma yoga, de ter um contato com o seu interior, um contato com a sua espiritualidade, um contato com a sua intimidade, acaba perdendo um pouco isso. E a gente sabe o quão isso é prejudicial, pode ser prejudicial numa carcinogênese, numa oncogênese, por exemplo, né? Derrubando o sistema imunológico, dificultando essas reparações do DNA que são a base do surgimento dos tumores, né? Uhum. Sem contar, né, a grande pandemia de obesidade que a gente vive. Pandemia está na moda para falar de Covid-19, mas a obesidade é uma doença. A obesidade está acontecendo em todos os continentes. Então, obesidade é um fator de risco importante por vários motivos. Primeiro, porque aumenta a síntese de hormônios, especialmente o estrogênio, né, que é um fator que tem muita ação no câncer de mama, também pela questão do próprio tamanho das mamas, né, de aumentar essa possibilidade, tudo, né, Exatamente. e A aí a pessoa que gente está tem acima que do peso, né? Ela tem a ter mama maior. geralmente maior, né? É uma mama mais volumosa, é uma mama de difícil rastreio, né?
porque ela tem mais chance de ter nodulações e tal. E isso que o Dr. Cleves falou é muito importante. O que acontece? A gordura que a gente tem acesso no corpo, ela metaboliza os hormônios sexuais. Então a gente pode ter um aumento desses hormônios, a gente pode ter um aumento do estrogênio, um aumento de algumas outras questões, e acabam influenciando tanto na mama quanto no útero, né? É muito comum vocês verem, vocês virem perguntando aqui, doutor Cleverson, sobre sangramentos irregulares e obesidade, alteração né, grande do peso influencia bastante nessas questões, justamente por isso, né? Porque altera a parte de produção hormonal toda. Os hormônios, eles são formados no colesterol, né? A maioria dos hormônios sexuais. Então, você tem um corpo com muita gordura, você vai ter uma produção bem alterada, né? É isso mesmo, exatamente. Então, e é um fator de risco que a gente pode combater, né? A gente pode atacar, porque, por exemplo, outro fator de risco seria a parte genética. A parte genética a gente não tem como atacar, a gente tem que procurar prevenir da melhor forma e tudo, mas não tem como mudar a parte genética. Agora, a parte do cuidado com a vida, do cuidado com o corpo, isso dá, né? Isso dá realmente para prevenir. Exatamente. Quem tem fator genético precisa correr atrás do prejuízo e se prevenir ainda mais. Tem uma pessoa que colocou aqui, ó, Geisa, eu tenho casos na família de mais de 3 pessoas com câncer. Posso ter também? Ah, é fato, pode sim, tem que ficar esperto, sim, porque o que acontece? Na verdade, hoje em dia, câncer de mama com associação genética, Lorena, até onde se sabe hoje é apenas 10%, 90% são ao acaso. Mas eu acho o seguinte, eu acho que isso que a gente chama de ao acaso hoje, em breve a gente vai detectar que é também alguma coisa relacionada a algo genético, que a medicina até aqui não tem conhecimento, até aqui não tem ainda estudo sobre isso. Então, é possível que no futuro a gente detecte isso também, mais e mais genes que estejam relacionados ao câncer. Então, na verdade, realmente se tem, no caso na família, tem que ficar ainda mais ligado, tem que ficar muito mais responsável nesse controle, sim, sem dúvida. Tem se falado muito dessa questão da epigenética também, né, Cleverson? Por isso que a gente está falando aqui desde o início em relação a hábitos de vida saudáveis, que a gente sabe que me alimentando bem, o intestino é considerado também já hoje o segundo cérebro, né? Então, eu me alimentando bem, eu tendo, às vezes, a introdução de suplementos ou alimentos saudáveis, eu posso diminuir esses fatores, porque eu vou diminuir a oxidação do meu corpo, eu vou diminuir as chances do meu corpo ter mais mutações, né? Isso ainda já tem muita gente falando, tem muita coisa a ser estudada e aprendida em relação a isso. E a base, gente, está ali no hábito de vida saudável, não tem para onde correr. É me cuidar ou me cuidar, né? É correr atrás ou correr atrás. Verdade, sem dúvida. Né? Num ambiente saudável, a chance de a doença aparecer é bem menor, né? Exatamente. E não só de questões físicas, sabe, Lorena? Inclusive de questões emocionais, né? Onde tem alguma doença emocional, algum nível qualquer de transtorno de humor, de depressão, de angústia, de ansiedade, isso também abre portas, né? Isso também debilita o sistema imunológico e aparece maior chance de ter células oncológicas e o câncer se desenvolver. O câncer de mama acaba sendo um dos comuns, né, no corpo da mulher. Então, é exatamente isso. É tratar do corpo e da mente, né, e do espírito. E viver uma vida bacana, uma vida leve, né, se protegendo, claro, se defendendo, fazendo os exames, mas procurando levar um caminho do equilíbrio. O equilíbrio é uma chave do sucesso, né? Não é? E em relação ao anticoncepcional, doutor Cleverson, o que você vem falando? Você já chegou aqui, minha filha. Já chegou de carrinho, logo com 2 minutos. Com 2 minutos já entrou de carrinho no atacante. Calma lá. Calma lá. Balançou o vespeiro, então vamos lá. Vamos balançar. Não. Se não for para causar polêmica, a gente nem sai de casa. Balançou o vespeiro, né? É verdade, minha querida. Olha só, anticoncepcional é algo bem polêmico mesmo, né? Volta e meia, eles estão em evidência. Volta e meia a gente vê situações que associam mesmo
o risco de oncogênese com o uso do anticoncepcional. Na verdade, o que a gente tem que trabalhar é sempre o risco-benefício da coisa, né? O uso de anticoncepcional por si só, como único fator de risco, como uma situação única, não está nada provado que ele aumente significativamente o risco de causar um câncer de mama. Isso não. O problema é que para quem já tem outros fatores de risco, inclusive para quem já teve lesões precursoras ou lesões de alto risco, ou que já tiveram até mesmo câncer de mama, esse hormônio do anticoncepcional, ele é capaz de... Ele não cria um monstro, mas ele nutre o monstro, vamos dizer assim, para ficar assim mais claro para entender, né? Ele não é um... Ele é um belo fator promotor, mas não é um fator indutor, né, tecnicamente falando. Então, para quem já tem uma tendência, para quem já pode ter eventualmente um câncer de mama ou uma lesão precursora, o anticoncepcional ele aumenta esse risco. Por isso que a gente pede para quem já teve câncer de mama ou para quem tem alto risco, para escolher outros métodos contraceptivos. De repente um DIU, um método comportamental, algo que não interfira nessa parte hormonal. Agora, para a população em geral, não. Dá para usar tranquilamente, não precisa deixar de usar. É uma medicação bem conhecida, né? Tem mais de 60 anos que a gente tem o contraceptivo hormonal no mercado, então até agora não temos por que deixar de usar. O risco-benefício ele ainda é baixo, Eu sou assim, não sou nem 8 nem 80 com relação ao anticoncepcional. Eu acho que a gente tem que ser prático na vida e a gente tem que ter bom senso em muitas coisas, né? O anticoncepcional, gente, ele tem só mais ou menos o quê? 60 anos, década de 60, né? Que ele foi criado. E assim, ele com certeza, gente, foi um marco na revolução sexual da mulher. Ele foi um marco, assim, que se vocês não têm ideia do que a gente está falando hoje, né? Antigamente, nessa época, você falar que alguém ia se divorciar é um absurdo, né? Você falar que alguém iria... que a mulher poderia não ter filhos, a mulher poderia não casar virgem, a mulher poderia ter essa independência sexual, era um absurdo. Então, o anticoncepcional, apesar de muita gente estar condenando ele ultimamente, ele também trouxe muita liberdade para a gente que a gente não tinha, né? E aí, em relação a essa questão, Cleverson, eu achei legal isso que você falou, que não tem que tem essa evidência, assim, tem hora que tem. É muito controverso mesmo, a gente vê muita coisa, eu já vi estudo que tem, eu já vi estudo que não tem, eu vi um agora de 2017 que colocou com 20% de chance de ter, só que aí no número absoluto, tipo assim, aumentava a estatística. Só que aí chegava no número absoluto, tipo assim, era um caso para 7 mil casos, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter bom senso com algumas coisas, e é isso que você falou, a questão do risco-benefício, entre aspas, né? Às vezes você não está preparado para ser mãe nessa hora e é interessante você usar um método contraceptivo, né? E assim, estatisticamente, como é uma doença, o câncer de mama é uma doença que tem muitos fatores, é difícil botar na conta do anticoncepcional exclusivamente, né? Ainda que haja esse aumento de risco relativo, pode haver outros fatores, inclusive, como você bem falou, né? Fatores genéticos que ainda não estão bem estabelecidos, bem estudados. Então, não dá para despejar toda a culpa em cima da pílula, né? Até porque é isso que você novamente falou. É tudo a relação risco-benefício. Até porque uma gravidez também inclui risco de câncer de mama, né? Durante a gravidez, é na fase da vida da mulher que tem mais hormônios circulando. Então, Sim. assim, o risco nessa parte também é alto. Então, tem que ponderar. Tá lá em cima, tá todo mundo doido, querendo surtar, querendo bater em alguém. Isso aí, exatamente isso. É por isso que as gestantes ficam sensíveis, eu sempre falo que ficam sensíveis, tadinho das gestantes, né? Nessa fase. É isso aí, é isso mesmo. Realmente interfere bastante. E assim, doutor Cleverson, o objetivo também aqui é de falar de sexualidade dessa mulher que está passando por um câncer de mama. É uma coisa que eu vejo pouco sendo comentada, né? Pouco sendo
sendo explorada, porque até por ser um tema um pouco tabu, e porque também às vezes tem aquela visão de que, tipo assim, agora ela tá passando por um processo de doença, ela não tá preocupada com isso agora. Mas eu não sei como é que é essa visão, assim, dessa mulher, porque às vezes a gente tá ali, ela não deixou de ser mulher, não deixou de ser mãe, não deixou de ser esposa, né? A vida não para, né? A vida não para, exatamente. Né? Se a gente virasse a chave, né? Não, agora eu vou cuidar do câncer de mama. Aí tudo câncer de mama. Agora eu vou cuidar da sexualidade. Aí tudo, agora eu vou cuidar da depressão. Agora eu vou cuidar da hipertensão. Não, a vida não para. 4 horas de prazeres e de problemas, de altos e baixos, de alegrias e tristezas. E a gente tem que estar sempre equilibrando, né? Eu sempre acho, Lorena, que o equilíbrio é realmente o segredo do sucesso. Quando a gente alcança o equilíbrio em tudo na vida, em tudo, inclusive na saúde, é importante que a gente tenha esse equilíbrio, né? Nem tanto, nem tão pouco. Então, assim, o câncer de mama, ele é uma doença um pouco ingrata, né? Porque ele atinge um órgão que, primeiro, é um órgão que está muito ligado com a questão do feminino, né? A gente vive muito hoje essa questão do gênero, né? Das identificações de gênero e tudo mais. E uma das formas de um indivíduo se identificar como mulher é a presença da mama. Né? Não obstante, a gente vê a cirurgia de mamoplastia com prótese, o Brasil é o país que mais faz mamoplastia com prótese no mundo inteiro. E é uma coisa que assim, tranquilo, muito normal de acontecer. Isso aumenta mesmo a autoestima, isso aumenta a segurança, a confiança da mulher, inclusive nessa área, você que manja. Pois é, você que entende bem disso, que dá aula, que dá show disso, né, de sexualidade, de valorização do feminino, a mama é um órgão muito feminino, né? Exatamente. E aí onde entra uma doença que ataca essa parte do feminino. Então, além de ter a questão orgânica, a questão física, tem muito essa questão do psique, né? Essa questão do desafio à feminilidade, do desafio da doença, né? E assim, quando a gente fala de sexualidade, a gente fala de um campo muito amplo, de uma série de fatores, de uma série de coisas que influenciam, positivo ou negativamente. E aí, caramba, é fundamental nesse momento que a mulher tenha a parceria. Se ela for uma mulher casada, ou que tenha um companheiro ou uma companheira fixa, que tenha essa parceria, né? De saber que aquilo é uma fase, de saber que tá num momento de transição, tá num momento difícil, ninguém gosta de enfrentar uma doença como essa, é uma doença realmente grave, mas que com parceria, com ajuda, dá para lidar, dá para se envolver. É apenas só mais uma coisa que vai passar e que vai acontecer, né? Que às vezes pode sim deixar alguma sequela, né? Como eu falei, é um órgão que está... A mama é um órgão que está exposto, é um órgão que está relacionado à sexualidade. Infelizmente, a gente ainda vê casos, puxa, que tem que passar pela mastectomia, né? Mastectomia é a cirurgia da retirada da mama. Mas, assim, é fundamental que tenha essa dedicação de quem está por perto. Se não tiver o companheiro por perto, que tenha os familiares, os filhos, os pais, quem ama aquela mulher deveria estar ao lado, dando esse suporte. Até porque se tiver esse suporte, a sexualidade também tem possibilidade de seguir em frente, de não mudar, nem no momento mais agudo do tratamento, nem no momento mais a longo prazo, né? No pós-tratamento, inclusive, né? E o sexo, bom, você fala bastante disso nas suas lives, o sexo é uma coisa do nosso dia a dia. Poxa, a vida não para, não é porque está no meio de um tratamento grave como esse que vai mudar, não. Exatamente. Deixa a vida acontecer, exatamente isso. E isso que você falou do apoio, Cleverson, é fundamental, e é mesmo. Inclusive, os artigos que eu vi relacionando a sexualidade da mulher com câncer de mama, o mais importante foi realmente esse apoio do parceiro. Quando a pessoa tem o diagnóstico do câncer de mama, passam várias coisas na cabeça dela, né? Isso da feminilidade da mulher, vou perder mama, vou ter que fazer a cirurgia, não vou ter que fazer a cirurgia, vou ter que perder minha mama, não vou ter que perder minha mama, vou deixar de ser mulher, o que o meu parceiro vai achar disso? Como é que vai ser meu casamento depois disso?
Será que ele vai dar conta? Tipo assim, você não sabe nem se você dá conta, né? Você tá preocupada também com que o cara vai dar conta. E mulher é bem assim, né? Mulher quer controlar tudo, quer administrar tudo, quer organizar o babado ali. E aí acaba que ela vem com todas essas angústias pro tratamento de uma forma que se ela não tem esse suporte ali, é fácil ela entrar numa depressão, é fácil ela entrar num caminho de sofrimento, de sofrimento para ela. Então, assim, às vezes passa toda essa questão da feminilidade em relação a perder um órgão, né, a ter que fazer a cirurgia, é muito forte para a mulher, muito pesado ainda, né? É legal a gente falar, então, isso aí é bem interessante, né? É legal a gente falar, a gente lança mão, cada vez menos, a gente lança mão de cirurgias agressivas, de cirurgias Tão grandes, mutilantes. né? Graças a Deus, a gente tem visto cada vez mais diagnósticos precoces em doenças muito pequenas, abordagens minimamente invasivas, com mínimo de sequela, eventualmente nem a quimioterapia, que também é outro momento castigante, né, que também mexe com outro aspecto da feminilidade, que é a vaidade dos cabelos, né, os cabelos longos remontam à feminilidade, né? A gente sabe que também faz parte da identidade de gênero, a questão dos cabelos, e a quimioterapia também castiga nesse ponto, ou seja, se a gente conseguir detectar precocemente é mais um ponto positivo nesse caso. Então, tudo isso a gente consegue manter, de modo geral, é uma doença que, se for detectada precocemente, o impacto dela vai ser muito menor, em todas as áreas, na sexualidade, no trabalho, nas outras doenças, né, do campo mental, como você falou, depressão, ou outras doenças físicas, inclusive. Então, assim, a chave está no tratamento, a chave está na detecção precoce. A chave do tratamento está na detecção precoce. Hoje em dia, caramba, 90% de todos os cânceres de mama são tratáveis, são curáveis. Já foi o tempo que a gente falava de câncer de mama e sinônimo de morte. Não, hoje em dia 90% é curável. Então, a chance está na detecção precoce. E quanto mais precoce, menos abordagem, menos as outras áreas também vão sofrer, né? Claro. Menos todos vão sofrer, a família e tudo mais. Com certeza. Outro aspecto interessante, o doutor Cleverson falou ali da quimioterapia, quanto menos melhor, obviamente, né? Quanto menos tempo, menos necessidade, melhor. Mas algumas pessoas ainda precisam passar por essa fase de quimioterapia. A quimioterapia do câncer de mama, ela geralmente ela é feita com hormônio, né, doutor Cleverson, que diminui os hormônios sexuais femininos, né? E essa diminuição, ela causa muita consequência para a sexualidade da mulher. Porque ela vai entrar num estado que parece uma menopausa, né? Quando a mulher está na menopausa, a pele fica ruim, o cabelo tende a cair. E o mais importante para a sexualidade que eu vejo é a parte da secura vaginal, né? Que é muito comum de acontecer. E que é um período que a gente precisa saber conduzir e tratar e orientar para que seja passado de uma forma um pouco mais tranquila também. E também interfere nessa mulher sexual. Além da fadiga, dos enjoos, da prostração que o próprio tratamento causa, né? Sim, isso aí Desânimo. e é um desafio que a gente precisa. É um desafio que a gente precisa enfrentar, né? É um desafio porque a gente entra num contrassenso, né? A falta de hormônio leva a esse prejuízo, né? A secura vaginal, a queda da libido, tudo, né? Mas a reposição hormonal não é uma opção. Não é. Por Não pode, causa não pode. dessa questão que a gente falou, que a maioria dos cânceres de mama são induzidos por hormônio. Então, a gente não pode dar asa à cobra, né? A gente não pode nutrir o monstro, não pode dar para ele, câncer, exatamente o que ele precisa, que é o hormônio nutridor. Então a gente tem que buscar outras formas, a gente tem que ouvir essa mulher, ouvir essa paciente, né? Entender do que ela precisa.
E às vezes, Lorena, é difícil porque nem todo mundo consegue falar, consegue se abrir, né? Por isso que é importante no tratamento de câncer de mama a equipe multiprofissional, né? Uhum. Ter uma equipe de psicologia bem inteirada para poder ouvir essa paciente, identificar as angústias dela, poder passar para o profissional o que pode fazer. A própria ginecologista da paciente, né, que ela também vai acompanhar o tratamento, não é um tratamento curto, é um tratamento longo, então dá para fazer uma escuta, né, uma oitiva dessa paciente com sensibilidade, sabe, com feeling, com entender o que ela está querendo, ouvir dela qual é a necessidade dela. Às vezes não precisa de muita coisa para a gente conseguir atender aquela demanda, atender aquela necessidade, né, eventualmente um lubrificante resolveu o problema da secura, mas pode ser que o problema não seja só a secura, pode ser que isso seja um estopim de outros problemas que já vinham acontecendo e que ela nunca exteriorizou, nunca demonstrou, nunca passou, e que agora por conta de tudo, tá aflorando, né? É como se o castelo de cartas tivesse equilibrado até então, mas é um castelo de cartas, o primeiro vento e ele desaba, né? Então, Exatamente. isso a gente que está do lado de cá da mesa, eu digo, isso que nós somos profissionais de saúde, a gente tem que ter essa sensibilidade, tem que ter esse carinho com nossos pacientes, ouvir e poder atender da Entender, melhor forma possível. buscar o que está acontecendo, saber se ela está tendo apoio ou não. Porque, assim, o que acontece? Primeiro que se ela não está tendo esse apoio do parceiro, eles começam a se afastar, ela começa a se sentir mais rejeitada ainda, né? O fato dela sentir Sim, dor na sim, verdade. relação, né? O fato dela sentir dor na relação, aí que ela vai correr do pau mesmo, da situação, né? E aí, isso acaba gerando uma sensação de afastamento. E a mulher, às vezes, ela não sabe muito o que fazer. Às vezes, ela até tem um parceiro que é parceiro de verdade, né? Ele tá ali vendo que ela tá machucando, que não tá legal, que ela tá sofrendo, mas ela tá preocupada, não, eu tenho que manter meu casamento, eu tenho que cumprir o meu papel de mulher, eu tenho que fazer isso, eu tenho que me manter e tal. E como que eu faço para melhorar isso? E muitas vezes esse tratamento hormonal, por exemplo, tem que perdurar por mais tempo. Então, ele é um pouco complicado quando a pessoa, primeiro, né, não está preparada para ele. É pega de surpresa, né? É importante isso. Ninguém planeja ter câncer, né? Não, eu tô falando Ninguém de, tipo planeja, né? assim, a parte da secura, dos como é que fala? Sim, Das sequelas sim, do dos tratamento. efeitos colaterais do Os efeitos tratamento, colaterais do né? tratamento. É isso aí, É, ninguém planeja isso, tem que sim, estar pronto para enfrentar, né? mas a gente tem evidências assim de tipo assim que as pacientes que têm um melhor contato com o médico, um melhor contato com tipo quais vão ser as cenas dos próximos capítulos, o que eu tenho que fazer, o que vai acontecer comigo, eu vou precisar operar ou não? Se eu for operar, vai operar de X tamanho ou de X tamanho? A paciente, quando ela está ali mais ativa na decisão das condutas, ativa assim, não que ela que vai decidir, né? Porque a decisão é do médico. Mas assim, quando ela está mais participativa disso, daí a tendência é ela ter uma evolução melhor, né? Fora isso, a gente pode usar lubrificantes, né? Lubrificantes íntimos. Já temos o laser também que está sendo utilizado às vezes para fazer esse tratamento quando a gente não pode usar hormonal, não durante o tratamento de mama, não sei se tem evidência para durante o tratamento, mas após o tratamento, né, após finalização das terapias, das quimioterapias, a gente pode fazer a utilização do laser intravaginal para melhorar esse epitélio, né, para tratar essa pele que ficou ressecada com melhora da elasticidade, melhora da lubrificação. E eu sempre falo também, gente, que a gente tem que aprender formas de lidar com esse problema da melhor forma possível, da forma mais leve. E podem ser usados brinquedos eróticos, lubrificantes, vibradorzinho, coisas que esquentam, que brilham no escuro. E a criatividade de vocês, Às né, vezes é uma tá oportunidade, né? liberada.
Às vezes é Exatamente. exatamente uma oportunidade de descobrir essas novas situações, né? Essas novidades mesmo, né? Até porque é, qualquer coisa está valendo, né? A gente tem que Exatamente. buscar. Às vezes já era um problema, como eu disse, que já vinha de tempos antes, né? E que agora veio à tona. Ficou pior, exatamente. E o que que acontece? A gente sabe que a mulher ela tem uma frequência sexual. A mulher, sem ter câncer de mama, ela tem uma frequência sexual geralmente um pouco menor do que a masculina, por uma questão que é muito mais cultural da mulher, né? Aí acontece Que um tem bom um mudado, né? turbilhão. Que Oi? tem mudado. Geração após geração, isso tem mudado, né? Tem mudado, ainda Isso aí bem. é muito importante, né? Ainda Isso é. bem. Uhum, Verdade. isso aí. É verdade. E aí, a gente sabe que quando passou por ali, igual ele falou, ninguém espera ter um câncer, né? E aí aconteceu, tá lá, tá ressecado, tá doendo, não tá legal, o que que eu posso fazer? Né? Tem que procurar um profissional que vai te apoiar, que Pois vai é, te aí. orientar, né? Exatamente. Importante. É legal a gente saber disso, né, Lorena? É fundamental, isso é legal, porque existem situações, não é? Tem profissionais que falam assim, ah, não, isso é assim mesmo, ah, isso vai passar. Mas acho que essa não é a melhor forma de lidar com o problema, né? É uma situação que tem que ouvir, tem que entender do que aquela paciente está precisando. Eventualmente, não é só a secura vaginal causada pelo hormônio ou causada pela quimioterapia, eventualmente é uma secura que já vem de tempos, que já vem de outras situações, de outros instantes, uma dor na E hora da questões relação sexual. psicológicas, né? Sim, que pode estar nesse momento estourando, pode estar vindo à tona mesmo, né? E a gente tem que entender isso, a gente tem que saber ouvir essas pacientes e não desmerecer essas queixas do tipo, ah, vai passar, é só enquanto está no tratamento. Poxa, insisto, a vida não para, então ela não vai parar de transar, não vai parar de ter prazer, não vai parar de ter sua vida sexual por causa Assim, é uma escolha dela, claro, né? Sempre uma escolha de cada paciente. Tem mulheres que não estão bem consigo mesma para ter uma relação sexual por causa do câncer de mama. Mas Aham. pode não estar bem por causa de uma situação de desemprego, pode não estar bem por causa de uma dificuldade do filho na escola, pode não estar bem por causa de uma situação outra qualquer. Então, a nós, profissionais de saúde, cabe oferecer para essa paciente as alternativas, né? Você falou bacana sobre laser. Laser é uma ótima alternativa, é zero hormônio, é efeito imediato, é uma coisa muito bacana, efeito longo prazo, é uma coisa muito bacana. Algumas pacientes, algumas podem até usar hormônio tópico, hormônio vaginal, e às vezes nós, profissionais de saúde, não sabemos disso, muitos É não verdade. sabem, não sabem indicar isso para as pacientes, e aí a paciente perde uma oportunidade de tratamento. É por isso que é importante esses Tem momentos, problemas sabe? no Da gente casamento, né? trocar Se essa ideia. sente, Sim, né? sim, sim, exatamente, exatamente. Aí tudo vem à tona, né? Esse é um bom momento da gente discutir exatamente isso. Exatamente. A Silvana está falando aqui, eu tenho 41 anos, fiquei sentindo essa secura depois de um aborto. Da mesma forma, tá, que a paciente do câncer de mama, ela perde essa lubrificação, tanto pelo fato de ter uma questão hormonal, mas também por uma questão psicológica. O que pode acontecer após casos traumáticos, um abortamento ou alteração de ciclo? A gente tem fases do ciclo que a vagina está mais seca, tá? Mas a gente, só falar um pouquinho sobre o ciclo sexual, Cleverson, para as pessoas entenderem aonde essas questões influenciam. Nós temos um ciclo de resposta sexual que ele explica mais ou menos como é que faz, como que a gente sente prazer, tá? Nós temos uma fase de desejo, que é a fase em que, tô com vontade. Aí, quando eu tô com depressão, quando eu tô tomando alguma medicação que me deixa para baixo, me deixa cansado, me deixa com fadiga, quando eu tô num processo que eu tô com um câncer, por exemplo, já tô com a questão metabólica do processo inflamatório do câncer, além das medicações que me deixam um pouco mais fadigada, né? Então, isso vai diminuir meu desejo. Não pode agir na primeira fase do ciclo sexual, então pode interferir bastante na Tem o sexualidade. luto. Oi? O luto. O luto, tem a parte do luto, você tá depressiva, você tá deprimida, você tá aceitando aquilo ali ainda,
né? São várias fases, e ali, nessa fase inicial, nessa fase de disposição, às vezes a gente do dia a dia tem dia que você acorda, que você tá com vontade de fazer nada, imagina a pessoa passando por um turbilhão desse na cabeça dela, né? Isso mesmo. A, a, a parte da lubrificação, ela geralmente acontece na segunda fase do ciclo, que é a fase de excitação, tá? E aí, o que acontece? Por que eu tô tendo secura vaginal? Ah, pode ser hormonal? Pode, mas está muito ligado à minha excitação. Às vezes eu tô lá na relação e eu começo a pensar na morte da bezerra. Eu começo a focar em outra coisa, a pensar o que eu tô fazendo, a pensar no que vai acontecer depois, a me julgar, a ficar preocupada. Aí eu não sei como é que você passou por esse processo de aborto, né? Mas a própria pessoa com outras preocupações na cabeça, ela não vai relaxar, ela não vai focar. Então, pode interferir na lubrificação todos esses aspectos, né? Nós temos a fase de orgasmo, que é a fase do prazer, né? A fase mais da sensação, né? Do corpo, de prazer. E essa fase também pode sofrer interferência de algumas medicações, tanto hormonais quanto não hormonais. Né? Se eu estou deprimida, se eu estou estressada, se eu estou com cortisol lá em cima, ou então se eu estou usando medicamentos para antidepressivos, né, para melhorar um pouquinho isso daí, eu posso interferir nesse tempo, né? E aí o tempo de orgasmo demora um pouquinho a vir. Então, tudo isso, olha só, dei uma revisada no ciclo de resposta e falamos um pouquinho de como o câncer um processo de câncer de mama poderia interferir na sexualidade de uma pessoa. Veja como a doença, né, o câncer de mama, ele pode afetar em todas essas fases, né? Pode influenciar no desejo, pode influenciar na excitação e pode influenciar diretamente no orgasmo. Então, mais uma vez, cabe a nós, profissionais, sabermos ouvir a nossa paciente. Ouvir do que ela precisa, o que está acontecendo, oferecer para ela as melhores alternativas, né? Para que ela busque resolver o problema que ela está enfrentando da melhor maneira menos traumática, da maneira mais imediata, com melhores resultados, né? Não é, vai passar, é assim mesmo. Não, puxa, a gente tem que ter essa sensibilidade, tem que ter esse carinho com nossos pacientes, né? E Cleverson, vamos para perguntas polêmicas ainda. Nossa, pensei que tivesse acabado. Ah, não acaba não, sempre tem umas cartinhas na manga. O que você acha da cirurgia da cirurgia precoce de retirada das mamas? É outra bela discussão, sabe? É interessante, né? Logo que surgiu essa cirurgia, tem uma história bem interessante. A cirurgia de retirada, a cirurgia que você está falando, é a retirada das mamas por baixo da pele, a retirada da glândula mamária e a substituição da glândula por uma prótese de silicone. Quando essa cirurgia surgiu, lá no começo do século, ainda não era uma cirurgia, era só uma cirurgia experimental, era uma cirurgia ainda muito, muito criticada por conta da falta de destreza mesmo dos cirurgiões em saber indicar, em saber fazer. E os conselhos de ética, especialmente os europeus, eles não autorizavam muito essa cirurgia. Sabe o que acontecia? Acontecia uma espécie de turismo cirúrgico. No Oriente Médio, os conselhos de ética não tinham tanta influência assim, os cirurgiões lá faziam essa cirurgia muito, muito. E aí o pessoal pegava avião na Europa, ia lá para a Arábia, ia lá para o Kuwait, ia lá para, enfim, para todo aquele Oriente Médio ali, para fazer essa cirurgia. Uhum. E com isso, a cirurgia acabou sendo uma grande ferramenta, sabe, Lorena, hoje em dia. A gente já conhece muitos genes que, se tiver alguma mutação, alguma alteração, são fatores de risco importantes para câncer de mama. Essas pacientes que têm essas mutações genéticas, elas têm até 90% de chance, em alguns casos, de ter câncer de mama. Então, a cirurgia redutora de mama, ela tem uma bela eficácia, ela tem uma bela evidência de que não zera, mas ajuda, reduz muito essa incidência, né? E aí, o que acontece?
a gente tem uma grande embaixadora dessa cirurgia, que é a Angelina Jolie. Todo mundo conhece a Angelina Jolie, né? De Hollywood, né? Lara Croft e Sr. e Sra. Smith e tudo mais. A Angelina Jolie, ela fez essa cirurgia. Ela nunca teve câncer de mama, a mãe dela que teve. E a mãe dela, quando descobriu que tinha, fez o teste genético, descobriu que era um câncer induzido por genética. E a atriz descobriu que tinha herdado da mãe essa mutação. Então ela fez a cirurgia, ela é uma super defensora da cirurgia, e isso ajudou muito a nossa especialidade de mastologia. As pessoas pensarem, né? E aí hoje, caramba, hoje essa cirurgia é uma cirurgia muito boa, assim, muito eficaz para essa situação de risco que é a mutação genética. Agora, é uma condição que a mulher tem que estar muito tranquila para tomar essa decisão. Sabe por quê? Porque se fizer o teste genético der positivo, veja, é como se abrisse uma janela para o futuro. Tá? Ela tem 90% de chance de ter câncer de mama em algum momento na vida dali para frente. Ou seja, o que ela vai fazer? Ela vai escolher tirar as mamas imediatamente? Isso é fácil de decidir quando a mulher já tem, sei lá, 50 anos, já não pensa mais em amamentar, já está com a vida bem estabelecida. Isso é fácil de decidir. Vamos lá, vamos operar. Agora, e uma jovem de 19 anos que ainda não constituiu família, que ainda não amamentou, ainda tem muito da vida pela frente? Será que ela vai tomar essa decisão imediatamente? Como que ela vai conviver? Como que ela vai conviver com essa janela aberta para o futuro, né? Poxa, eu tenho uma mutação genética, eu tenho uma possibilidade grande de ter o câncer. E aí, como é que ela vai viver, né? Agora, é uma cirurgia que sim, sem dúvida. Se tem um fator de risco genético estabelecido, sem dúvida vale muito a pena. Acho que tem que procurar o cirurgião oncológico, o mastologista, para poder fazer a cirurgia, que é uma cirurgia que salva vidas, é uma cirurgia que evita muito. Não zero risco. Então, quem tira as mamas e bota prótese, não zero risco. Mas reduz bastante, vale a pena. Vale a pena sim. Agora, tem que fazer o teste genético antes. Não é chegar lá e falar, eu quero tirar. Não é tão simples assim. E qual a indicação do teste genético? Primeiro de tudo, é caso de câncer familiar. Quem tem, há pouco uma seguidora sua falou disso, de ter cânceres na família e tudo. Então, só para você ter ideia, nos Estados Unidos, no Congresso da ASCO, que é a Sociedade Americana de Oncologia, eles já determinaram que toda paciente que tem diagnóstico de câncer de mama vale a pena fazer o teste genético. Aqui no Brasil ainda não está definido isso, ainda está só na parte da história familiar. Mas quem tem história familiar de câncer de mama deve fazer, vale a pena fazer. Se está disposta a conhecer o resultado e a tomar a atitude, vale a pena fazer sim. A segunda situações é outros casos de câncer, outras síndromes genéticas que podem estar relacionados ao câncer de mama. A gente às vezes tem síndromes que estão relacionadas com leucemia, às vezes síndromes que são de câncer de ovário, que não tem nada na mama, nem história familiar, mas que aconteceu um câncer de ovário. Ou então um único caso, de repente, de câncer de mama em homens, né, na família. Então isso também é uma indicação de fazer o teste genético e, ao fazer, interpretar o resultado e tomar a atitude melhor possível. Exatamente. Essa última semana passada, acho que eu até comentei com você, eu atendi uma paciente pós-câncer de mama. A família inteira foi feito o teste genético. Todas as irmãs tinham positivo. Ela teve que fazer a cirurgia de retirada, já tinha mais, ela fez as quimioterapias e tal, já tinha colocado a prótese. E todas as irmãs fizeram a cirurgia de retirada. Só que ela estava usando ainda o tamoxifeno, né? Estava em uso ainda de tamoxifeno. E ela chegou lá para o meu consultório querendo usar o vaginal, né? Fazer alguma coisa por causa da secura vaginal. E aí, eu gosto de conversar bastante, né? Risco-benefício e tal e tal. Como ela estava em uso de tamoxifeno ainda, também... eu não, acho que ela estava usando anastrozol. Não sei se ela estava usando os dois. Não sei se usa junto, se usa separado. Não é minha área. Ela estava usando um dos... Anastrozol, eu sei que não adianta nada passar estrogênio, que ele vai converter, vai virar
o que tiver de estrogênio, que aparecer de De estrogênio, modo, de modo geral, vai desviar, né? assim, de modo geral, geral mesmo, não é uma regra, lógico que não, mas de modo geral. Tamoxifeno usa antes da menopausa e anastrozol usa depois da menopausa, assim, bem geral, mais Aham, ou menos isso. entendi. Não, mas tem muita gente usando anastrozol, tá? O pessoal da medicina do esporte costuma usar, porque ele aumenta as doses de testosterona, né? E aí, quando você usa um estrogênio, ele pode virar testosterona, ele não pode, ele pode qualquer estrogênio que ela utilizasse, né, vaginal, poderia ser convertido, né? Eu sei que na época a gente optou por fazer um laser para não usar hormônio ainda, né? E aquelas medidas de qualidade de vida, né? Melhorar a suplementação, melhorar a alimentação, usar medicamentos que eu gosto muito de Ai, gente, fugiu a palavra agora. Antioxidantes, né? A gente tem usado bastante esse tipo de medicação para estimular a vitamina D, né? Já tem algumas evidências de vitamina D em dose mais alta, melhorando a imunidade, diminuindo processos oncogênicos, né? Então, a gente sempre pode fazer alguma coisa. O que a gente não pode é não prevenir, não correr atrás e não fazer, não entrar, né, não abraçar essas campanhas e não apoiar as pessoas que estão passando por esse processo. É isso aí. Quem está nos ouvindo agora e que tem algum parente em idade para fazer mamografia, ou que está na hora de fazer a própria mamografia, ou que ainda não tem a idade, mas que possa ter acesso, felizmente nosso público tem um acesso mais facilitado a consultas médicas, vale a pena ir, vale a pena fazer o exame, porque tudo que a gente está falando aqui é, assim, detecção precoce de câncer de mama previne 90% de tudo que a gente está falando aqui, né? Quanto menos tratamento, menos alteração emocional, menos alteração sexual, menos quimioterapia, menos com isso cura vaginal, menos tudo. Então, menos é mais. A gente tem que tentar exatamente detectar precocemente. Então, se está na idade de fazer mamografia, vai lá, faz. Se conhece alguém que está na idade, faz. É isso aí, é buscar Orienta, mesmo essa chama detecção. amiga. Sim, isso mesmo, isso mesmo. Isso mesmo. Vamos embora, vamos fazer. Vamos lá, vamos na doutora Lorena, vamos marcar uma consulta lá. Vamos fazer a mamografia, depois leva lá para ela. Tem que levar, né? Não adianta só fazer. Tem que levar para mostrar, tem que ter certeza de que está tudo certo, né? Exatamente. Exatamente, né? Mostrar só ano que vem, que a gente vê bastante. O Outubro Rosa, gente, a campanha é feita, ficou em nome da saúde, do câncer de mama, mas ele é para promoção da saúde da mulher como um todo. Nessa campanha, geralmente são feitos, além das mamografias, os preventivos. É muito comum a gente ver os multirões para poder você cuidar da sua saúde como um todo. Lógico que o ideal é você ter um tratamento mais personalizado, individual, porque cada pessoa tem uma necessidade diferente. Mas nessa época de necessidades, né, a gente tem que pegar e correr atrás, a gente tem que pegar e buscar e correr e querer isso até para uma questão de prevenção, né? Porque senão acontece isso que eu acabei de dizer. E não é incomum, tá? Porque quando eu fazia ambulatório só de ginecologia, o que vinha de gente que voltava no ano que vem. Tipo assim, fazia o exame no ano e voltava só no ano que vem para fazer o outro e pegar o resultado do anterior, não é brincadeira. Isso na saúde pública, isso isso no SUS é muito comum, mas na saúde, assim, de plano de saúde, na saúde privada, isso é inadmissível, isso não faz sentido. Tem que ter o acompanhamento, é fazer o exame e levar o resultado, mostrar o resultado, tá tudo bem, doutora Lorena. Sim, agora tá, tudo bem, agora sim, né? Não é só fazer o exame não resolve, né? Assim como achar também que não tem caso na família, então, às vezes a gente tem que dar diagnósticos, né? E aí, às vezes a gente fala, olha, infelizmente... Não, e olha que a gente nem entrou nas lesões benignas, né, Clefson? Que precisam de um acompanhamento mais em cima. Geralmente o mastologista está aí para acompanhar, para ver os exames mais de perto, né? Tem hora que você precisa fazer ultrassom mais vezes no ano.
por causa de uma lesão que está suspeita, que tem alguma coisinha ali que tem que acompanhar, que tem que fazer uma biópsia ou não, que tem que ver se está crescendo ou não, né? Então tudo isso é super importante. É isso mesmo, isso aí, acompanhamento, vigilância. Ai, foi ótimo! Já acabou? Já estamos acabando aqui, ó. Já é quase 11 horas da noite. Voou o tempo. Caramba, é Falta verdade. 3 minutos para acabar a live. Que bacana, gostei muito, viu? Olha, eu acho que isso aí, se a gente conseguiu levar o nosso recado, Lorena, de vigiar, de conduzir da maneira mais leve possível, né, essa doença, saber que tudo pode ser ajudar, tudo a gente consegue trazer algum conforto, algum benefício em qualquer situação, em qualquer área, na área da sexualidade, na área da oncologia, na área da ginecologia, na área às vezes um abraço ajuda tão mais do que um medicamento, né? Muito melhor do que uma pílula, um comprimido. É um abraço, é uma escuta, um momento de paz, né? Às vezes a pessoa só está querendo um momento de paz para respirar, para relaxar. O equilíbrio é fundamental. Isso é nosso papel levar, sabe, parceiro? É nosso momento para as nossas pacientes, sim. Bacana, foi muito legal. Então, doutor Clebson, muito obrigada por ter vindo para cá, por essa aula maravilhosa, tá? Te vejo na quarta-feira. Isso não foi uma aula, isso foi um bate-papo. Que aula? Eu não sou professor, eu não tenho essa ideia de dar aula, não. Isso aqui é uma conversa mesmo, como as que a gente tem lá no plantão e como as que a gente vai continuar tendo a hora que precisar. Pra caramba. É só me chamar que a gente bate papo aqui, não tem problema não. Agradecer todo mundo que esteve aqui, poxa, meus amigos que estiveram aqui, principalmente... O Josias todo está mundo aqui, agradecer, a gente fez o parto do filho dele, eu e o Dr. Cleverson, foi lindo. Josias tá aí? Tá aqui, ele mandou mensagem aqui, ó, dupla maravilhosa que trouxe o João Paulo ao mundo. Ah, que bacana, que legal, que bacana. Mandar um beijo para Patrícia, minha amada, que tá sempre na audiência aqui das lives. Beijo, amor. Gente, boa noite, beijo. Valeu.